Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Senhor amado, te agradecemos pela vida, pela oportunidade de podermos te adorar, engrandecer o teu nome, vivermos a tua palavra. Ó Deus, tudo isso que o Senhor nos deu. Pedimos que mais esta vez, nesta manhã, o Senhor possa nos ajudar, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém. Todo mundo bem com Jesus? Amém. Muito bem. Mana Paula, bem-vinda. Mamaria. É, Mamaria? Maria Marta. Que uns avisos, os irmãos Seir avisa a igreja que não poderá estar presente na escola dominical. O irmão Divino avisa que não poderá estar presente no culto neste domingo e pede oração. O irmão Joel, irmã Selma, irmão Júlio César avisa que não estarão no culto da manhã e pedem oração. Deus ajude nossos irmãos onde eles estiverem. Amém. Nós vamos ler os selos. Graças a Deus. Trago lembrança dos irmãos lá da linha 100 para vocês. Amém? Linha 100, Alto Paraíso. Perguntas e respostas sobre os selos. Louvado seja Deus. Perguntas e respostas sobre os selos a partir do parágrafo 71. Como pode você enfrentar a morte se não está seguro de sua salvação? Como poderia chegar alguém ante um homem coxo, cego ou torto e dizer-lhe: assim diz o Senhor, levante-se, Jesus Cristo tem curado? Como vamos parar frente a um corpo inerte, frio, que tem estado morto por várias horas e dizer-lhe, assim diz o Senhor, ponha-se de pé? Temos que estar seguros do que estamos dizendo. Você dirá, porém a morte reclama tudo, já não há nada. Sim, porém, quando a palavra de Deus é revelada, e você sabe que é Deus, isso muda as coisas. Glória a Deus. Então nem todos os judeus serão salvos. Não, Senhor. Somente serão salvos. Agora, quando ele fala do judeu, esse é um nome que lhes foi dado por Nabucodonosor, por causa da tribo de Judá. Eles haviam saído da terra de Judá e por isso lhes puseram o nome de judeus. Porém, Israel é algo diferente. Todo judeu não é um israelita. Ou seria, nem todo judeu é um israelita, mas somente judeu. Paulo não disse que seriam salvos todos os judeus. Em lugar, disse que todo Israel. Ei, glória, isso aqui é muito grande. Que é muito grande demais. A gente parece que vê, mas não vê, né? Cada dia que a gente lê a palavra, Deus mostra algo mais pra gente, né? Glória a Deus, nem todo judeu, né? Judeu é a bicharada toda. Agora Israel são os príncipes com Deus, né? Em lugar diz que todo Israel seria salvo. Por quê? Porque o nome Israel significa nome de redenção
desde o princípio. Será salvo todo Israel, não todo o judaísmo. Que bom, né? Nem todo, que não é só porque nasceu lá que vai embora, não. É quem tem esse, diríamos, esse chamado, esse nome de redenção. É igual com os gentios. Há milhões e milhões de pessoas nestas organizações que se chamam cristãos. Assim como também a Igreja de Cristo, etc. Isso não significa nada. Isso não significa que serão salvos. Há aqueles que dizem que tem que pertencer a isto ou aquilo, ou a certa organização, e dizem, se seu nome não está em nosso registro, então você está perdido. Essas são seitas. Há uma só maneira de ser salvo. Isso não é para quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus tem misericórdia. Não é para quem quer, não é para quem corre. Quantas vezes as pessoas brigam com a gente porque a gente não foi lá pregar para fulano? Porque tem que ser salvo, e parece que é a gente que tem que salvar a pessoa. Aí parece alguém mais inteligente, não, esse não salva, mas o de lá salva. Será que é verdade isso? Há uma só, repetindo aqui, há uma só maneira de ser salvo. Uma só maneira. Isso não é para quem quer, nem para quem corre, mas de quem Deus tem misericórdia. E Deus, por seu conhecimento antecipado, predestinou uma igreja para a sua glória. Glória a Deus. O que é pré? Não tem pré-moldado? Pré-fabricado? O que fez uma parte antes, já pensando na seguinte: uma casa pré-moldada, já é toda esquematizada, uma ponte. Hoje faz ponte na indústria e leva a ponte para lá, na maioria das vezes, né? Algumas são assim. E pouca coisa se faz lá no local, já leva tudo pré-pronto, pré-fabricado. Esse pedaço que está fabricado aqui, mas ele vai ficar aqui. E Deus, por seu conhecimento antecipado, já destinou antes. Já traçou tudo. Falou, não, o João vai nascer lá no Jequiri, mas ele vai para lá, e vai para lá, e vai para lá, e vai chegar lá. Né? Água do Rio Laranja também. E vai indo, vai chegar lá. Já sabia, não, esse vai para lá. E assim por diante. Então, Deus já sabia. E somente esses são salvos. Agora a sua fé está tão positivamente ancorada nisto. Você diz, minha fé está ancorada nisto. Sim. Veja que classe de vida está você vivendo. Ali se pode ver que nem sequer é digno para isso. Sua âncora se apoiou em areia, em vez de assentar na rocha. Você se deixa levar pela primeira onda. Se deixa levar uma âncora apoiada na areia. Apoiada, né? Ou, não apoiada nada.
colocada lá na areia, mas vamos dizer, apoiada na areia. A primeira onda que vem, leva a areia, e daí? Qual a firmeza tem? Você se deixa levar pela primeira onda. E São Paulo disse, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além desse. Ele falou, ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Então ele tinha tanta confiança no que ele havia pregado, que ele disse, mesmo que um anjo do céu vier com outra coisa, é anátema. Mesmo que um anjo, ou ele viesse com outra ideia, aquilo era o assínios do Senhor. O irmão Branham, depois que pregou o casamento e divórcio, ele apontava, ele mesmo, não, vai ler casamento e divórcio. E tal assunto é casamento e divórcio. Então, o casamento e divórcio foi o que? A coluna de fogo. Ele apontava para aquele sermão. Então, logo que a palavra é revelada, você diz, porém, minha igreja não ensina isso. Ali mesmo, você mostra que não estava bem ancorado na rocha. Estava em areia, correto. São 144 mil os predestinados? Sim, Senhor. Isso é Israel espiritual. Pense, haverá milhões nessa terra. Não sei quantos hajam hoje. Suponho que são muitos. Porém, nem todos serão salvos unicamente por estarem na Judeia. Então, os 144 mil são os predestinados para serem selados com o Espírito Santo. Sim, Senhor, correto. Agora, se a resposta não lhe satisfaz, posso haver errado. Que modéstia do irmão Branham, né? Vai que a resposta, se a resposta não lhe satisfaz, posso haver errado. Não obstante, isso é o melhor segundo o meu conhecimento. O irmão Branham era essencialmente modéstia pura. Simples, não arrogava nada para ele mesmo. Glória a Deus. A pergunta número 9. Estamos lendo a mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Está transmitindo? Tá? Aí eu não sei se a igreja toda sabe, está transmitindo os cultos. Põe o link, escreve, digita ele, ou salva e prega ali para o pessoal ver quem... Eles ficam perguntando se tem, aí eles fizeram aí o troço. Isso é o da caverna, né? Está mais perto agora. Aí está transmitindo via YouTube, né? No YouTube. Então, se tiver alguém ouvindo nós aí, um abraço, né? Deus abençoe. Só veio e passou, não tem mais nada lá não, né? Fica arquivado lá. Tá. Muito bem. Irmão Branham, como você tem mencionado a semente da serpente durante essa semana, será próprio então fazer-lhe essa pergunta? Tem exigido de mim uma explicação de Gênesis 4:1 e eu não posso dá-la. Pode me ajudar? Agora, isso está fora do que estamos falando, porque ele está respondendo perguntas sobre os selos, né? Porém, tratarei de fazer o melhor possível, com a ajuda de Deus. Agora, creio que é onde Eva disse, tenho adquirido um varão do Senhor. É melhor ler a referência para estar bem seguro. Pois outra noite disse 700 em vez de 7.000. É que estou tão nervoso e tenho que estar vigiando sempre por todas as partes, porque o inimigo sempre está
presente. E a gente está consciente destas coisas. Agora esta é a Escritura. Por falar em inimigo, esses dias eu ouvi um pregador e parece que só que eu contei. Oi, irmã Marlene, você estava aí antes ou eu que não te vi? Chegou agora, né? Deus abençoe, irmã. Bem-vinda. Ele disse, só que eu contei. Parece que foi 36 vezes. Irmã Rebeca, doutora Rebeca. Todo mundo aí, ó. Chegou mais alguém? Todos são bem-vindos. Irmão Miguel já está caseiro, né, irmão Miguel? Mas vai um abraço aí. Só que eu contei, parece que foi que eu contei 36 vezes num culto bem pequenininho, a pessoa falou 36 vezes o nome de Satanás. Eu acho que fica um pouco, sei lá, uma coisa difícil, né? Só que eu contei. Mas falou mais, bem mais, eu contei. Eu fui riscando, cada vez eu dava um risquinho, aquele risquinho de 6, aí aquele quadradinho que você vai fazendo, né, é facinho de contar. Você conta de 6 em 6, rapidinho, dependendo do evento, você registra ele ligeiro, com bastante facilidade. Então é muito difícil as coisas, mas tá lá, deixa isso para lá. E por todas as partes, porque o inimigo sempre está presente e a gente está consciente destas coisas. Agora, esta é a Escritura. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Agora vou responder sua pergunta. Porém, recorde que não é no mau espírito de falar contra. Eu estou procurando ajudar-lhe, porque lhe amo. E também amo aquele que talvez seja um crítico. Esta pessoa que escreveu a pergunta não é um crítico porque diz, ajuda-me. E isso é porque em verdade o creio. Porém, não estão suficientemente instruídos pelo Espírito para responder à pessoa que eles têm perguntado sobre isso. Agora, sem dúvida, a pergunta é, Eva diz aqui que obteve este filho do Senhor. De onde crê você que vem a vida? Seja boa ou má, se não é do Senhor, a vida vem de Deus. Então todo mundo já sabe que a vida vem de Deus. Então ela teve que agradecer a Deus. Alcancei do Senhor um varão. Então isso às vezes deixa as pessoas sem saber. Em lugar parece que Caim não é de Adão ou de Deus, mas em lugar ela disse, eu alcancei do Senhor um varão. O irmão Breno está dizendo, a vida vem de Deus. Não importa, é vida, vem de Deus. Ele é a fonte da vida. Diga-me você, quem enviou Judas Iscariotes ao mundo? Quem enviou Judas Iscariotes ao mundo? A Bíblia diz que nasceu como filho da perdição. Pergunte-lhes você isso. É como um bicho no limão. Logo, se você quer forçar a situação um pouquinho mais, teremos que vê-lo nos mesmos termos como está aqui. Porque está escondido dos olhos do sábio e entendido. Ensinam que Eva teve esse filho por meio do Senhor. Porém, ele é espírito e não pode ser assim. Não foi um espírito que foi lá e fez gerar o Caim. Deus é espírito, então não foi ele que foi lá gerar o Caim fisicamente. E não pode ser assim. Agora notem bem, tenho adquirido um varão do Senhor.
Parece que soa assim, porém, tem que ter a interpretação correta. Não, Senhor. Se isso fosse correto, então o Espírito e nós, os humanos, então o Espírito e nós, os humanos, sempre manifestamos o Espírito de nossos pais. Observe a natureza de um bebê. Agora, Adão foi filho de Deus e Eva, filha de Deus. Ali no princípio da criação de Deus, não houve nenhum grão de maldade. Não se conhecia a maldade. Então, por que foi Caim um mentiroso, um assassino, etc.? De onde veio tudo isto? Faça a si mesmo essa pergunta. Essa semente nele veio da serpente. Não nos diz isso a própria Bíblia? Observem essa semente enquanto progredia. A quem pertence o mundo? Ao diabo. Quem controla o mundo agora? O diabo. Exatamente. É claro que Deus é quem manda nele, mas ele é o governador aqui, temporário. Mas é ele que manda. Por isso que tudo que se vai mexer aqui debaixo dessa coisa, você vai ver que a mão de Satanás está pelo meio. Você vai mexer isso aqui, não pode mexer muito, que tem rolo ali. Você vai para cá, tem rolo lá. Você vai para aqui, tem problema. Por quê? Quem controla isso? O diabo. Exatamente. O diabo controla o mundo. Satanás disse a Jesus: vês quão formoso é tudo isso? Te darei tudo se me adorares. Te darei tudo se me adorares. Ele o controla e lhe pertence. Agora observe seus filhos. São sábios. Os filhos de Satanás. São sábios. Quem está dizendo é o irmão Brana. A Bíblia diz que, eu não me lembro aqui qual o versículo, que diz assim: e deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, mas buscarão o meu nome. Glória a Deus. Naqueles tempos passados, a Bíblia fala dos gigantes, que tinha mão de tamanho assustador, o corpo deles era enorme. Mas hoje os gigantes são intelectuais, são gigantes, as mentes gigantes. Há pessoas que não tem nem como você chegar perto dela, de tão grande que ela é. Tem a mente muito grande. E eles olham a gente com cara de idiota mesmo, tá certo? Com cara de bobo, são gigantes. Aí olha pro anãozinho da inteligência lá, foi isso aí. Com um chute eu bano isso do mapa, né? O Golias estava lá todo grandão, disposto a acabar com tudo, porque ele era grande, muito maior do que todo mundo lá. Então os gigantes de hoje querem acabar com tudo. São pessoas que você olha assim, puxa vida, a gente se vê um nada perto delas. Mas, deixa o tempo passar, né? O diabo, exatamente. E às vezes a gente quer espelhar neles, né? O nosso espelho, o nosso exemplo é Jesus. Não são esses gigantes. Essas gigantes, não. Nosso espelho nós deveríamos anelar ser como Cristo. Ser como Jesus, não ser como esses gigantes. Gigantes da beleza, da inteligência e de tudo mais.
pessoas, eles têm a função deles, né? Se a gente está usando algumas coisas aqui, foi também esses gigantes que fizeram. Mas deixa eles cumprir. Sabe o fim de cada um. Foram eles que criaram algumas dessas coisas que a gente usa, esses gigantes. E continuam fazendo. Deixa eles fazer. Deus usa tudo, né? Usa o pequeno, usa o tolo, usa o sábio, usa o grande, o pequeno. Tudo trabalha em função do desejo dele, do desejo de Deus. Tudo é em função de Deus. Tudo que se passa, até o... Parece que tem alguma coisa dispersando a nossa coisa aqui, eu não sei o que é. Ou é eu que estou cismado? Tem dia que eu fico igual o português, que eu corria dele mesmo, né? É, moto, já vou contar? O português comprou, né? Não sei se é português, né? Um camarada comprou uma botina nova, e ele tomou uma chuva e a botina ringia no pé dele. E ele começou a andar rápido, e quanto mais ele andava, mais a botina ringia, e corria, a botina ringia mais, e aquele troço, aquele barulho, e correu. Depois de muito tempo que ele foi descobrir que era no pé dele o barulho, né? Então, às vezes a gente fica com medo das coisas e às vezes está na gente, não está no outro. Mas tem hora que parece que há uma missa de corpo presente, não de corpo, de espírito presente. Só o corpo está presente. Só o corpo está presente. Né? E aí seria bom a gente até ir embora e não ficar aqui fingindo que está adorando a Deus, né? Fingindo que está adorando a Deus. Deus não agrada nisso. Por isso eu estou advertindo, repreendendo a mim mesmo, que pode ser eu. Estou aqui sem saber onde eu estou agora, né? Sem saber o que eu estou fazendo agora. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a estar na presença dEle. Na presença dEle, adorando Ele. Glória a Deus, sendo curados, sendo salvos, sendo ajudados. Glória a Deus, que Deus nos ajude. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos cantar o corinho. Aleluia. Aleluia. Cante. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Oh, glória. Ó Deus, pedimos a tua presença. É muito ruim estar aqui sem a presença do Espírito Santo. Terrível, terrível. Glória a Deus. Mas quando Ele está presente, não existe nada melhor. Aleluia. O diabo controla o mundo. Satanás disse a Jesus: vês quão formoso é tudo isso? Te darei tudo se me adorares. Ele o controla e lhe pertence. Agora observe seus filhos. São sábios. Vejam os filhos de Caim. Vejam-nos por toda a sua genealogia. E encontrarão que todos foram homens ilustres. Porém, quando Caim matou Abel, Deus lhe deu a 7 em seu lugar, que foi um tipo do justo para redimir, sendo morto
e ressuscitado novamente. E dali, notem bem, não foi da primeira semente natural pela qual eles morreram. Tem sua mente aberta? A primeira semente da semente natural, assim comumente, é tipo da igreja moderna. Abel, para preservar essa linha de vida, Abel teve que morrer para dar lugar a outro. Bem? Tem que ser um novo nascimento. O captaram? Bem, talvez o hajam entendido. Aí, ali tem o tipo perfeito. E ainda ali vemos no homem natural, nascido de Adão, seu pai, que a linha humana só não serve. O homem natural não percebe as coisas de Deus. O homem natural não percebe as coisas de Deus. É o analfabeto de Deus. Analfabeto quer dizer, né, mais ou menos assim, a ausência do alfabeto. Parece que é por aí, né? A ausência de Deus. Um ateu, um sem Deus, né? Um ateu, um sem Deus. Tem o analfabeto sem o alfabeto e tem o sem Deus, que é o ateu. Aí tem outras coisas que tem A também, que é a ausência de dor e vai a coisa não tem fim, né? Então a linha humana só não serve. O homem natural não percebe. Ele não enxerga. Ele não vê. Olha e não vê. Um homem uma vez contou que a mulher dele queria comprar uma besta, um carro. Ele falou, não tem besta, mulher. Tem, homem. Não tem. Aí, então, a partir daí, ele começou a olhar no trânsito, nas ruas, e ele viu que tinha besta demais, tinha carro demais daquele. Ele não percebia. Ele não via que tinha aquele tipo de carro. Então, o homem natural, o homem humano que usa só o natural, as leis naturais, ele não percebe as coisas de Deus. Diz que os gregos, aquele povo antigo lá, tinha aqueles deuses para isso, deuses para aquilo, mas os deuses deles eram baseados nas leis naturais. Como eles não sabiam explicar as leis, eles atribuíram aquilo a um deus e ofereciam sacrifício para aqueles deuses por causa das leis. Eles não entendiam o mecanismo da chuva, aí puseram lá um deus para governar a chuva. Ah, é o deus tal e isso, aí tinha que oferecer o sacrifício para o deus para vir a chuva, que o deus estava irado, por isso não vinha chuva, ou quando vinha demais. Tinha que fazer sacrifício para aquele deus. Aí a fertilidade, a beleza, a sabedoria, o comércio, cada coisa tinha um deus. Eles não sabiam explicar. Hoje eles sabem explicar tudo, então tiraram tudo que é Deus fora. Sabe explicar todas as leis. Mas Abraão foi o marco. Por que Abraão foi o marco? Eles mesmos que dizem, isso é palavra deles lá, do sabidão lá. Que Abraão, então, Deus dele então ele conheceu o Deus que é acima, que é o Criador de todas essas leis naturais, que encanta o ser humano. A lei desse microfone aqui, por que faz tudo isso aí? É uma coisa assustadora, de bonito, de interessante. A gente não sabe nem para onde começa, nem onde termina. Mas é muito maravilhoso, da música, disso, daquilo, do ar, do ventilador aí, de tudo, da câmara, de tudo, do nosso corpo, do nosso pensamento, de tudo, é tudo. Mas Abraão foi além. Ele teve o contato direto com o Criador de todas estas coisas. Glória a Deus.
Aleluia! Aleluia! Se a gente fosse andando na rua ali e visse uma faixa de pedestre, a gente podia agarrar aquela faixa ali e ficar ali, mas que coisa maravilhosa essa faixa de pedestre. Mas qual que foi o criador daquela lei que permitiu que aquela faixa fosse feita ali naquela rua? Tem alguém lá muito maior do que a faixa. Estou dando um exemplo bem simples para a gente ver como que a gente é besta nas coisas. A gente agarra na criatura e esquece do Criador. Agarra ali naquela faixa, um exemplo, bem grosseiro, bem simples, mas ali tem a pessoa que, ou pessoas, não é só um, que criaram a lei para ter aquela faixa de pedestre, ou quebra-mola, ou isso, aquilo, ou aquela placa, sinal de trânsito. E ainda tem as pessoas que fizeram, os peões, peoas que fizeram. Aí a gente agarra numa lei, na criatura. Agora Abraão foi direto com o Criador. Oh, glória! Ele estava procurando uma cidade cujo artífice, o arquiteto e construtor é Deus. Irmão Mendes, ele não encontrou a cidade, mas ele encontrou o Criador. Encontre o Criador dessa lei. Aleluia! Encontre com Ele. Não pode estar ganhando milhões de dólares com energia solar, mas quem criou aquilo lá? Daqui um dia eu vou almoçar lá no Gato Tiago, vai estar melhor a merenda lá, né? Mas quem é que criou aquela lei, gente? Quem é que criou essa lei que está escondida aí, desde que o mundo é mundo, aí de uns anos para cá, que foram descobrindo, não, Deus coisa nenhuma, para que tanto Deus, para que Deus? Ó, de vez em quando alguma coisa espreme aí, eles ficam, tem quem manda desse barraco aí, tem quem manda. O diabo, ele é o governador, mas ele é o criador. O que autorizou o diabo governar por um tempo. Oh, meu Deus. Aleluia. Então vamos encontrar o Criador nesta manhã. O Criador. É o Criador. Eu quero conhecer. Ô Sam, você quer o que? Um manto? Não, eu só quero olhar para aquele que me salvou. Só isso. Eu quero olhar para Ele por milhares de anos. Por muito tempo. Menino, o que você diz agora por essas pessoas que pagaram a sua cirurgia? Que privilégio ver eles que pagaram por meu irmão Brana. Na mensagem Sem Dinheiro, Sem Preço, ele cita isso, não é isso? Do menino cego, e os pessoal reuniram lá e pagaram a cirurgia para ele, então ele passou a ver. E ele então perguntaram, entrevistaram, e ele tinha o prazer de ver as pessoas que colaboraram, a doutora que fez a operação, doutora, ou as pessoas que pagaram. Aí aquele outro que chegou na glória, você quer um manto agora, uma coroa? Não. Eu só quero olhar para Ele que me salvou. Só isso, tá bom? Eu só quero ver o meu Criador. Eu só quero saber da minha origem. Só quero ver Ele, meu Pai. O mundo hoje está do jeito que está, porque não tem pai. Estão tirando os pais. Assim como também as mães. O ser humano tem que saber da sua origem. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Ele precisa disso. Querem criar um povo aí sem pai, sem mãe. Aí dá no que dá, não tem conserto a coisa. Porque tiraram os elementos principais dessa construção. Ela vai ruir, ela não vai aguentar. Ela tem que cair mesmo, não tem estrutura. O que segura o irmão Abraão estava falando hoje, a gente veio do Alto Paraíso ontem, foi comigo.
pregou lá ontem no Alto Paraíso, lá na Linha 100 e tal. Eu vim falando lugares mais chiques aí, faz o prédio, só faz a estrutura. E as paredes é de vidro, né? Então veja bem, o que é que segura a coisa? O que é o esqueleto do prédio, do carro, do computador? Qual é o esqueleto? O que mantém aqui tudo? O que é o esqueleto do corpo humano? O que mantém o corpo humano? Não é bonito assim. Tem que ter alguma coisa para segurar. E a sociedade, a convivência, as relações sociais, humanas, tem que ter um esqueleto, uma estrutura sólida para aguentar. Senão não aguenta. Aí ninguém sabe mais o que faz. Vai para cá, não dá certo. Vai para lá, não dá certo. Já tem isso. Vai para cá, tem aquilo. Por quê? Tiraram fora o Criador. E nas suas representações. Aí não tem para onde ir mais. Tem que pegar fogo mesmo. Mas, meu Deus do céu, tem dó de nós. Vês quão formoso é tudo isso? O diabo disse para Jesus: te darei tudo se me adorares. Ele o controla e lhe pertence. Agora observe seus filhos, são sábios. Veja os filhos de Caim, vejam-nos por toda a sua genealogia. O irmão Breno mandou acompanhar a linhagem deles desde o começo. E encontrarão que todos foram homens ilustres. Porém, quando Caim matou Abel, Deus lhe deu a 7 em seu lugar. Que foi... Eu já li aqui, né? Deus lhe deu a 7 em seu lugar, que foi um tipo do justo para redimir. Abel é o tipo de Cristo, morreu para dar vida. Abel é o tipo direto mesmo de Cristo. Veja bem. Tem sua mente aberta, a primeira semente da semente natural, assim comumente é o tipo da igreja moderna. Abel, para preservar essa linha de vida. Abel teve que morrer para dar lugar a outro. Hein? Tem que ser o novo nascimento. Abel morre, aí nasce 7, um tipo do novo nascimento. Tipo da redenção. Deus andando aí no meio do povo dele, eles não percebem ele, né? Eles não percebem. O homem natural não percebe as coisas de Deus. Quem poderia perceber que Herodes estava trabalhando em perfeita harmonia com Jeová? Quem poderia perceber? O irmão Brana disse isso numa mensagem. Ninguém. Só o irmão Brana, só um profeta. Porque Herodes, né? Eu confundo os nomes. Mandou que todos fossem alistar, cada um na sua cidade. Aí vai José com a Maria, quase nos dias de ganhar o neném. Naquele monte de jumento, de burro, de jegue, não sei o quê, de camelo. Naquelas estradas que eram trilhos, cheios de gente. O irmão Breno disse de assaltantes e de pessoas más. Mas eles estavam indo. Deus queria ele lá naquela cidade. E ele usou a mão dos seres humanos para fazer eles irem lá. E tudo acontecer em perfeita harmonia com a palavra dele. Então o irmão Brano está dizendo, o homem natural não percebe as coisas de Deus. Glória a Deus. Vamos parar aqui assim mesmo, sem um arremate. E havendo outra oportunidade, eu vou colocar aqui que a gente leu só até o 85. Deixa a gente começar aqui no 86, para ficar bom. Hoje é 21, né, de 2 de 2016, domingo de manhã. Graças a Deus. Muito bom. Aleluia. Que Deus faça presente nas nossas vidas, né? Faça presente nas nossas vidas. Graças a Deus. Irmão Paulo prega de noite para nós? Então tá bom. Graças a Deus. O irmão Jorge Gadelha, ora para nós ir embora, por favor, pode ser? Ou aqui, ou aí, você que sabe. Querido Deus,
Supremo e eterno Pai Celestial que está no céu. Cremos, Senhor, que estamos aqui não por providências nossas mesmas, próprias. Mas o Senhor, antes que o mundo existisse, o Senhor tinha visto a plataforma aqui, nós reunidos em torno de Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Pai, pelo alimento que o Senhor tem nos dado esta manhã. Cremos, Senhor, que ao sair por essas portas, saímos mais alegres, mais fortes, cheios da Tua graça. Nos sustenta, ó Pai, com os Teus braços fortes. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito em nossa vida. Para toda a honra e glória do Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Então, à noite, se Deus quiser, às 19 horas, teremos mais outra porção. Deus os recompense por todas as vossas dádivas, abençoe um outro mais. Quem quiser orar um pouquinho, fique à vontade. Todos foram bem-vindos, bem-vindas. Voltem à noite, se Deus permitir. Deus os abençoe e vão em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Anos têm passado já, desde o dia em que eu criei, duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil este caminho, mas tuas mãos tão poderosas até aqui me têm suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem, em desistir tenho pensado, mas ainda estou aqui. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor.
terminar a sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim.